já teve experiência com esse lance das comidas. Isso é um negócio que está muito em alta ultimamente. Eu achei umas matérias aqui, enquanto eu pesquisava, tá? Falando de outros assuntos aqui, inclusive falando de areia misturada no sal. Sim, sal misturado com areia em alguns lugares do Brasil, tá? Que é criminosíssimo, porque se você comer areia, você morre. É uns negócio muito louco, assim, tá? E outras diversas coisas que têm acontecido em termos de falsificação de alimentos e de adulterações do Brasil. Principal, falando de adulterações de carne. Essa da carne, se você começar a ver, dá vontade de parar de comer carne. Dá vontade. Já faz tempo que eu só estou indo lá e pegando carnes em peças, carnes maiores, para poder trazer aqui para casa. Porque eu mesmo não estou confiando mais nas comidas prontas, nas comidas super preparadas. Os super processados, na verdade, é uma das piores coisas que você pode colocar dentro do seu organismo. Uma das piores. Obrigado, Raposinha. Muito obrigado. Não dá para você achar nada pior que um super processado para você levar para dentro de casa. Não tem como. Bom, deixa eu ler aqui os novos seguidores. Tiago Feijó, muito obrigado, Tiago. Melhoras batata, Deus abençoe. A vocês também. Valeu, Tiago. O Alexandre Klein, auxílio fantasia de enfermeira para a raposa cuidar do batata. Muito obrigado, Klein. Alexandre Klein. Herbert Hulk, para a sopinha. Pô, também não tem tanta sopinha assim, né, cara? Mas valeu, muito obrigado. Para a sopinha e o café. Que Deus abençoe, meu amigo. Eu que agradeço você, Arthur. O Gregório, amigo, se cuide. Comecei no sobrevivencialismo depois que te conheci aqui no YouTube há 7 anos atrás. Muito respeito e admiração por todo o trabalho excelente seu e de sua família. Abraços gringos, Moacir Gregório. Muito obrigado, Moacir. O Tiago de novo. Aqui em Alagoas colocaram glucose de milho no mel. Tem que provar para comparar. Às vezes nem provando, tá? Eu vi algumas matérias rolando por aí. Tem tantos caras dizendo que tem qual é o plural de mel? Mel especial, que na hora que você vai ver, você não consegue entender de um gosto para o outro. Eu mesmo fui num lugar certa vez que tinha vários tipos de mel para você provar. Tinha mel que era praticamente líquido. Você pegava ele na colherinha, assim, ele escorria, pingava, e tinha mel que demorava 40 minutos para criar um fio, sabe? Então, tem tantos tipos de mel puro que você já não consegue mais fazer. Mas, como um amigo meu sempre fala, o melhor mel é aquele que você produz na sua casa, que esse sim você tem certeza que saiu da bunda da abelha, e não sei lá, de qualquer coisa que tem por aí. O Cavaleiro. Café descafeinado para o velho não ter palpitações. Velho, faz um vídeo sobre livros úteis que dê para achar em sebos e ferramentas manuais. Coisa analógica mesmo. Fica na paz, quebra o pau rolando e 2,5 tri de queda na Bolsa dos Estados Unidos. Olho vivo. Cara, eu tô vendo. Eu tô até com algumas observações aqui para fazer que eu deixei para comentar com vocês dessa semana que eu não estive aqui. A questão que parece que em 2 semanas, 3 semanas, a semana que começou a véspera das campanhas eleitorais, um pouco antes até do Trump tomar o tiro lá, as coisas começaram a degringolar dos caras estarem falando de guerra aberta contra a China, de OTAN contra a China, mas abertamente. Eles estão abertamente, países como Estados Unidos e OTAN e
outros países falando de vamos explodir a China. O inimigo é a China, declaradamente. Você imagina, você está deitado na sua cama e de repente você acorda com um americano berrando que o inimigo é a China, como se tudo fosse perfeito, que não houvesse uma disputa de poder e que parece que os heróis estão de um lado e os malignos do outro. De uma hora para outra, a China virou o maligno da história e nós temos que destruí-los. É mais ou menos assim. Então, as narrativas se formam de uma hora para outra mesmo, assim, do nada. E essas 3 semanas que se passaram aqui, eu estou vendo aqui os caras já falando de guerra aberta, de fazer um cerco muito mais forte na China para que eles não consigam fechar Taiwan. O que eles estão dizendo aqui é que a China não, eles querem já bloquear a China porque a China não navegue, não consiga usar mais os recursos deles, e eles estão falando abertamente de bloquear um país. Nota, os Estados Unidos estão lá na casa de um caralho, do outro lado do mundo, e estão vindo bloquear o chinês aqui, do outro lado, meter o bedelho aqui, do outro lado, e o vilão é a China. O vilão é a China e o mocinho é o americano. Eu acho que eles estão realmente procurando sarna para se coçar, eles estão procurando pelo em ovo, tá? Eu acho que a China esconde muito jogo, então, se os caras têm 10 navios, eles falam que eles têm 5, mais ou menos como os russos estão fazendo, mais ou menos como todo mundo está fazendo. Esse negócio de super exibicionismo de armas e tudo mais é uma coisa típica de americano. Eu acho que deve ter umas coisas, umas cartas na manga escondida por aí que vai dar uma merda gigantesca. Gigantesca. Você não pode, não passa muito tempo ameaçando uma pessoa e sem imaginar que essa pessoa vá reagir em um determinado momento. Eles vão reagir. E a China vai reagir. E quando a China reagir, o que a gente vai ter é um colapso global. Porque a gente está vendo, a olhos vistos, os chineses se preparando por uma guerra de longuíssimo prazo. Quando a pandemia acabou, isso faz 2 anos, nós vimos o chinês sentar ali na mesa dele há 2 anos atrás e falar que em pouquíssimo tempo a China teria alimento para alimentar 1,5 bilhão de chinês por 3 anos. E isso eles fizeram em 1 ano e pouco. Comprando de onde? Do Brasil e de todos os outros lugares. Eles mataram a pau, eles fizeram. Eles estão beirando a autossuficiência de alimentos em todos os aspectos. Todos. Eles têm território para caramba e agora estão plantando na China inteira, no deserto. Eles estão transformando o deserto em áreas produtivas de comida, justamente pensando nesse possível cenário da escassez que vai virar, tanto climático quanto da guerra que eles vão conseguir. Então, só não está se preparando hoje para esse cenário quem é muito idiota, quem é muito bobo. A mesma coisa é quem não quer enxergar o que está acontecendo na Venezuela e o que está acontecendo no Brasil. O Brasil sequer assume uma posição de uma guerra que está acontecendo aqui no nosso quintal. A América do Sul é nosso quintal, a nossa zona de influência. Nós deveríamos estar atuando para que determinadas coisas não acontecessem aqui, mas é o contrário. Parece que nós ajudamos a fomentar para que aconteça mesmo todas as merdas aqui. Vamos deixar acontecer as merdas aqui. É o seguinte, a gente fala que o Bolsonaro vai dar golpe, joga tudo no ventilador e que, na verdade, todos nós sabemos quem é que está dando golpe. Entendeu como funciona? Deixa o golpe rolar, deixa o pau torar. Eu só acho que o Brasil é grande demais para conseguir fazer algo como Venezuela sem que dê uma merda interna muito grande no Brasil, de uma vez por todas. Então, talvez isso eles não consigam. Mas é uma narrativa que a gente está vendo acontecer e quando você para por olhar, você vê que você está do lado dos amigos errados. Não, eu não queria estar do lado da Rússia, eu não queria estar do lado da China, mas também não queria estar do lado dos americanos. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse uma mentalidade de autossuficiência e que hoje nós pudéssemos, cada um de nós aqui, estar fazendo o que os outros países estão fazendo de bom também. E não ficar nessa de ficar chupando o pau de outros países por tabela, sem tecnologia, sem absolutamente de nada para o nosso país. Porque países de merda, tipo Irã, já tem tecnologia de foguete, a gente não tem. Então,
se você parar para pensar, a gente é muito pé de barro mesmo, sabe? E vai viver para sempre no encalço, servindo de capacho dos outros. Se é para que cada brasileiro, como nós, desenvolvamos as nossas tecnologias aqui, vamos fazer isso com terra, que é a base para todo mundo. Já que a gente não tem tecnologia e vai ficar pegando celular e tecnologia dos outros, vamos investir em terra, que pelo menos a gente faz o que o mundo inteiro quer que a gente faça. A gente vire camponês mesmo e vive da terra, que é a melhor coisa que a gente vai fazer por um momento. Tá? Outro ponto, enquanto nós estamos aqui conversando, Israel está preparando para bombardear o Oriente Médio e começar mais uma guerra. Hoje, todos os embaixadores já foram chamados de uma parte lá da área deles e provavelmente já comece mais um segundo round dos massacres e daí vai de vez que os palestinos vão para ser jogados no mar. E é algo que a gente tem que ver e que vai acontecer. O curioso é que, se você pegar um mapa dos conflitos globais, todos eles estão acontecendo da Ucrânia até a China. Tudo em volta da Rússia, tudo em volta da China, tudo em volta da Ucrânia, está pegando fogo no mapa. Tudo. Tem foguinho e guerrinha em todos os lugares. E nenhum pro lado de cá, exceto agora na Venezuela. Então, se você parar para perceber, você está vendo o que é o resultado do cerco que eles estão formando em cima desses países. E os caras vão reagir. Os caras vão reagir e correm atualmente o sério risco de quebrar esse cerco. E se esse cerco quebrar, vai voar tanta merda para o espaço que vai chegar até onde a gente está. Nós somos formigas pequenos, nós não apitamos nesse jogo. Então, o que a gente faz? A gente faz preparações pequenas. Nós agimos de forma pequena, de forma simples, de forma que a gente consiga fazer tudo. A sobrevivência, no geral, ela é pequena, ela é feita de detalhes, de coisas pequenas, e não de coisas gigantes. A comida de sobrevivência é pequena, o cultivo de sobrevivência é pequeno. A gente trabalha com perspectivas menores e não com grandes perspectivas comerciais. Dessa forma, a gente consegue elaborar condições para que a gente tenha bastante coisa e variadas coisas e consiga se manter por mais tempo do que outras pessoas que simplesmente não estão nem aí. Aquela pessoa que hoje está confiando que vai botar o cartão de crédito num caixa eletrônico, num lugar, e que ele vai sempre funcionar, essa pessoa vai falhar miseravelmente. Vai falhar miseravelmente. O sobrevivencialista tem que ter uma escala e ele tem que começar a pensar em toda essa escala para conseguir ter uma preparação real, uma preparação que vai funcionar e que vai garantir um pouco a sua família, um pouco as pessoas que ele quer cuidar. Não adianta achar que tudo vai ser absolutamente colorido, porque não vai ser. Vai mudar e vai mudar de uma hora para outra. Do nada, coisas que estão encaminhando toda naquela linha, simplesmente tem uma reviravolta e volta para cá. Todo mundo estava tirando a maior onda do pastor do Apocalipse até a pandemia acontecer. Todo mundo estava achando que nunca ia ter um colapso financeiro, até acontecer. Todo mundo estava achando que não ia ter uma guerra, que não vai explodir bomba atômica, até explodir. Todo mundo acha que não precisa de um abrigo reforçado, até alagar tudo, até a tempestade chegar, até as bombas começarem a cair. Todo mundo acha que não vai precisar, porque é inerente do ser humano achar, ter fé, esperar o melhor. Mas, infelizmente, você tem que esperar o melhor. Você tem que orar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Dessa forma, você não vai ter surpresas. Eu acho que a arte do sobrevivencialismo está em diminuir as surpresas, acabar com as estatísticas da surpresa. Quanto menos surpresa você tiver, mais preparo prévio, mais bem preparado você vai ter. Você não vai tomar mais sustos. Quanto mais situações você pensar, quanto mais e se você trabalhar na sua cabeça, menos surpresas você vai ter.
É isso, pelo menos, o que eu penso que é um padrão a se seguir de sobrevivencialismo e preparação. E é, pelo menos, isso que eu tento trazer aqui no Guia do Sobrevivente, passar para vocês semanas a semanas a fio, e em cada vídeo, em cada coisa que a gente faz. Para quê? Para que você se prepare. A gente está fazendo uma série agora, a gente vai falar de matar bichinho de sobrevivência. Nós vamos falar de caçar passarinho, matar pombinha, comida, aquela comida de emergência do apocalipse. É para você fazer isso amanhã? Não, mas é para que você tenha pelo menos as ferramentas necessárias para que, se você precisar fazer isso. Isso é, querendo ou não, um aspecto de sobrevivencialismo, e ele pode ser legal. É legal ir lá dar os tiros, fazer os buracos. Ok, mas no fundo mesmo, a porra é séria pra caramba. A gente está falando de um cenário onde não se tem comida e você tem que sair para obter um punhadinho de comida para levar para casa. Olha só como isso é difícil. Como é difícil até de considerar isso. É muito mais fácil chegar aqui e falar: eu vou mostrar para vocês como fazer isso, vou falar uns numerozinhos para vocês aqui, uns porquê, vou fazer um showzinho, e aí você vai acreditar em mim e vai sair para buscar o teu equipamento lá. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Hoje, você tem que pensar em sim ter um kit de sobrevivência, ele tem realmente que ser bom, você tem que ter armas para proteção, você tem que ter armas para cuidar do quintal, até para pegar uma galinha sem ter que sair correndo por aí. Então, todo sobrevivencialista tem que ter as suas preparações de A a Z. Pelo menos saber como ela funciona. E nada melhor para você saber como ela funciona do que você se preparando aos poucos e cumprindo cada uma dessas pequenas etapas. Se você fizer isso, você vai estar preparado pra caramba, e vai ser difícil acontecer alguma coisa que você já não tenha um mínimo de preparo prévio. E no mundo de hoje, não dá para você esperar que nada vai acontecer, porque vai acontecer, infelizmente. Perguntas? Valmir Manzoli de Albuquerque. Live do Delírio e a venda de moedinhas. Não é a live do Delírio, é a live do Foda-se Valmir. Raposa, tira esse cara daí. Vai encher o saco da puta que te pariu. Interessante garimpar em sebos e adquirir livros sobre plantas e medicina natural. A gente está montando uma biblioteca. Isso aqui é tudo livro garimpado de sebo, doação. Sou de Mogi das Cruzes, bacana, Jurema. Marlon Telódio. Batata contrata uma ucraniana que você fica bom logo. Não sei se eu fico bom ou eu fico mais arrebentado, porque eu vou tomar porrada também, né? Sem ucranianos, por favor. Eu pensei que era chroma key. Não, não é. É tudo de verdade aqui. Azimuth, eu ponho... Vai vendo aí, ó. Suas ideias. Gente, eu não vou ficar muito aqui hoje, até porque minha fala ainda não está muito normal. A ideia é que isso vá voltando aos poucos, então provavelmente de agora em diante, no decorrer da semana, as palavras vão ficando mais fáceis e a gente volta, porque ela antes